Chegamos à 11ª lição do trimestre, em que estamos estudando sobre o livro de Salmos. Nesta semana nós vamos entender um conceito muito interessante. Vamos entender, na verdade, o conceito de Sião no livro de Salmos. Você pode perguntar o que é Sião? Para começarmos, eu quero primeiramente dizer para você que Deus se utiliza de objetos, de locais geográficos, físicos, obviamente, para nos ensinar conceitos espirituais. E Sião é um destes exemplos. Sião, originalmente, era um monte localizado em Jerusalém. Davi conquistou parte deste monte. E aí, esta área relativamente pequena desse monte foi considerada depois a cidade de Davi. Ali foi construído também o Templo de Salomão, as suas dependências, e com o tempo nós percebemos que Sião passou a incluir todo esse monte juntamente com o templo sagrado que ali estava. E nos Salmos, o termo Sião se refere muitas vezes à cidade de Jerusalém como um todo. Existe um conceito, alguns conceitos espirituais e teológicos por trás desse termo. Por exemplo, Sião, por ser ali o lugar da habitação de Deus, é tido como o local do governo de Deus aqui no mundo. A sede, diríamos assim, é um termo melhor. É tido também como um símbolo da presença de Deus com o seu povo. É também o local de onde Deus disponibiliza a salvação e a evangelização dos outros povos. E também será o local de onde Deus exerce o juízo sobre as nações. Então, esses são alguns dos conceitos espirituais que nós podemos aprender com este conceito, com este termo, né, chamado Sião. Vamos analisar aqui alguns salmos, né, os cânticos de Sião. Nas festas em que o povo peregrinava anualmente, haviam 3 festas em que o povo peregrinava até Jerusalém, eles cantavam, eles louvavam, adoravam a Deus durante essa peregrinação. E aí nós temos aqui alguns salmos, né, considerados cânticos de Sião. E vamos ver o que estes salmos têm a nos ensinar sobre Deus, sua obra, seu juízo futuro sobre o mundo e sobre a salvação também. Primeiramente, no Salmo 84, nós percebemos que os filhos de Israel tinham um enorme prazer em se dirigirem até este local para adorarem ao Deus verdadeiro. Aqui no Salmo 84, nós vemos que o salmista, ele suspira e desfalece de vontade de estar perto de Deus no seu santuário. Isso tem uma lição muito preciosa para os nossos dias. A lição de que o conceito apresentado por muitos que são, diríamos assim, desigrejados, o conceito de que eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade na minha casa sem necessariamente ir em uma igreja ou templo, é um conceito não bíblico, é um conceito totalmente estranho ao texto bíblico, especialmente a estes cânticos de Sião. Porque se eles cantavam com prazer antes mesmo de chegarem a Jerusalém e a comungarem no templo, imagine o quanto era significativo para eles estarem, diríamos assim, na casa de Deus. Então, no Salmo 84, por exemplo, lemos o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Não há lugar para ser, diríamos assim, um desigrejado no conceito bíblico de adoração. A adoração na Bíblia envolve adorar a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar aonde você estiver, como lemos, por exemplo, em João 4, 23 e 24, mas isto não substitui a adoração no templo. O salmista deseja estar perto de Deus. Ele deseja estar nos átrios de Deus. E ele valoriza tanto a presença no templo que no verso 10 do Salmo 84 ele diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000.
Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Infelizmente, existe um conceito secular, mundano de adoração, que ensina o seguinte: não importa templo, não importa igreja, o que importa é adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é um conceito mundano, secular, que não se adequa, obviamente, ao texto bíblico. Você percebe aqui também que para ele, para o salmista, Sião também se torna um local não apenas de adoração, mas também é um símbolo da fé, da fortaleza que encontramos em Deus quando confiamos nele. Por exemplo, no Salmo 84:12 é dito assim: Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. E no verso 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então Sião também era um símbolo da fortaleza que o cristão, que o Filho de Deus encontra, não é, nele, quando confia nele, quando direciona os seus olhares para ele. Então Deus, obviamente, ele está com seus filhos aonde quer que os filhos de Deus se encontrem. Porém, isso não significa que ele não queira vê-los na sua casa. Então, ler os salmos de peregrinação, cantados durante a peregrinação a Jerusalém, ao templo, e dizer, né, que você pode, diríamos assim, ser um desigrejado, não faz sentido nenhum. Né? E é uma pena que muitas pessoas justifiquem os seus problemas de relacionamento, justifiquem a sua teologia secularizada com base em textos bíblicos descontextualizados, que eu não vou mencionar agora, mas podemos tratar sobre isso em outro momento. A alegria de adorar a Deus no seu templo, ela é expressa em muitos salmos, obviamente, mas também neste aqui, ó, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui, obviamente, não é uma referência, sim, não é uma referência à casa do israelita, à casa do salmista. Ah, eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade na minha casa. Não. Ele sabia que Deus era onipresente, que Deus estaria com ele aonde quer que ele estivesse. Mas isso não anula o fato de que o prazer dele estava em estar na casa do Senhor. E aí eu pergunto, você tem cultivado este mesmo desejo, este prazer? Como eu falei anteriormente, haviam 3 festas durante o ano, chamadas festas de peregrinação, para comemorar a bondade e as bênçãos de Deus. E para celebrar, obviamente, tudo o que Deus fez por eles. Você pode ler, por exemplo, em Deuteronômio 16:16. Sobre essas festas. E este era um dos salmos cantados. E a alegria, pela expectativa de chegar à casa de Deus era tão grande que um convite já era suficiente para mudar o estado de espírito e o dia daquela pessoa. E aí, nós percebemos que esta peregrinação ela era muito feliz, muito contente, muito significativa, porque ao chegar em Jerusalém e também no templo, era um momento também em que eles contemplavam ainda mais de perto a justiça de Deus. Ou seja, do templo, eles poderiam aprender lições sobre salvação, adorar a Deus e sobre justiça. Questões não resolvidas eram resolvidas também em Jerusalém. Então Jerusalém, Sião, se torna um símbolo tanto da morada de Deus, quanto de sua salvação e de sua justiça. No Salmo 122, nós vemos também uma oração pela paz de Sião, né? Ou de Jerusalém. E por quê? Nesta oração nós percebemos que é muito importante o cristão orar por paz, prosperidade e segurança. É isso que nós vemos aqui no Salmo 122, 6-9, por exemplo. Faz parte da adoração. Pedir a Deus por paz, prosperidade e segurança. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Então isso aqui nos ensina que
a paz e a prosperidade de Jerusalém e a segurança eram fundamentais para que o povo desfrutasse de paz, prosperidade e segurança. Então, nós também, quando oramos pelo bem-estar da nossa comunidade religiosa, vamos desfrutar dessas bênçãos que advém à comunidade religiosa a partir desta oração. E Deus quer, né, que nós cresçamos de uma maneira unida. Deus quer que nos desenvolvamos em todos os aspectos físico, mental e espiritual, enquanto aguardamos a volta do Senhor. Então, aí como igreja devemos orar e trabalhar por isso. Vamos aqui para um outro conceito espiritual que aprendemos dos Salmos de Sião, é o conceito de evangelização. Sião é apresentada como um lar de todas as nações. Isso aqui é interessante. Aqui diz, no Salmo 87, 1 e 2, o seguinte: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Olha que interessante. Aqui, Sião é apresentado como um lugar, né, de adoração escolhido por Deus, portanto é superior a qualquer outro lugar. Só que também é dito que Deus faria com que pessoas de diversas nações nascessem, diríamos assim, espiritualmente naquele local, indicando que Deus queria ser o Salvador de toda a humanidade. Você vê o plano de salvação em curso ao longo de toda a história bíblica. É por isso que quando eu ouço na internet alguém dizer que agora a salvação é pela graça, eu vejo isso é o maior dos maiores absurdos que eu posso perceber. Nunca existiu um momento na história humana que a salvação não fosse pela graça. Moisés estará no céu pela graça. Abraão estará no céu pela graça. Isaac, Jacó, todos estarão no céu pela graça de Deus. Sempre existiu um plano de salvação. Este plano de salvação foi mais bem explicado, digamos assim, manifesto, obviamente, na vida e ministério de Cristo. Mas sempre existiu esse plano de salvação. Então, o próprio desejo de Deus de, diríamos assim, registrar este novo nascimento das nações que fizessem parte de Israel e que adotassem ao Deus Israel como Deus verdadeiro, isso demonstra que a graça está presente no Antigo Testamento. E tem outros textos que nós podemos aí num outro momento fazer um vídeo a respeito disso, ok? Então você vê aqui um conceito de evangelização, de graça, de salvação, presente também nos Salmos de Sião. No Salmo 46 aprendemos um outro conceito interessante, o de que o nosso mundo se encontra em uma confusão, mas que Deus vai resolver este problema. Aqui no Salmo 46 é dito o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Esta aqui é uma linguagem que descreve de forma vívida a confusão do mundo, descrevendo por meio de desastres naturais. E o que aqui está nos dizendo? Que mesmo que vivamos em um mundo confuso, desordenado, rebelde, ímpio e iníquo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, Deus não prometeu nos tirar do mundo, mas prometeu estar conosco. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal em João 17,
Ele não orou para que Deus tirasse os seus discípulos do mundo, mas orou para que Deus estivesse com eles. Em Apocalipse 7, 13 e 14, aprendemos que a igreja não será retirada da terra antes da tribulação, mas aprendemos que Deus estará com sua igreja aqui na terra durante a tribulação. Estará protegendo, fortalecendo essa igreja para que resista, testemunhe diante do mundo e diante do universo que Deus é o único ser digno da verdadeira adoração e que vale a pena segui-lo até o fim. Esse Salmo 46, ele mostra que apesar de o mundo estar confuso, podemos encontrar total refúgio e segurança em Deus. E que mesmo em meio às piores tribulações, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Este salmo inspirou, por exemplo, Martinho Lutero a escrever aquele hino, Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então, este salmo inspirou este hino. E você e eu devemos refletir muito na letra deste hino, para que nós nos afastemos cada vez mais das influências malignas e nos fortaleçamos com a certeza de que Deus está acima de tudo e de todos e que Satanás não pode tocar um fio de cabelo nosso se Deus não permitir que isso aconteça por algum propósito maior do qual não desconhecemos, né? Sião, portanto, né, a região, Jerusalém, nos Salmos que corresponde também a Jerusalém, corresponde ao local da habitação de Deus, do seu governo, do local de onde ele disponibiliza a sua salvação para todos os povos. E, obviamente, é um local de segurança, refúgio e fortaleza para o cristão. Só que hoje, você e eu não devemos focar em uma Jerusalém terrestre. Preste muita atenção nisso aqui. É óbvio que Deus não abandonou nossos irmãos judeus de forma alguma. O Espírito Santo continua atuando neles para que eles conheçam e reconheçam Jesus como Salvador pessoal. Romanos 11 é muito claro em mostrar que Deus tem um propósito para com seus filhos, mas devemos destacar uma coisa importantíssima. A ênfase da Bíblia não está mais na Jerusalém terrestre. A ênfase da Bíblia está na Jerusalém celestial. A Sião celestial. É por isso que você tem que entender que mesmo que Deus seja o nosso refúgio e fortaleza, bem presente nas tribulações, nós estaremos totalmente livres de tribulações, de tragédias e de calamidades na Sião celestial, na Nova Jerusalém. Então o seu foco tem que ser lá. Porque este era o foco dos autores neotestamentários. Então isso é importante. Você não vê no Novo Testamento, por exemplo, nenhuma preocupação com a Jerusalém terrestre, no sentido de que ela é uma espécie de um relógio profético de Deus para que as outras profecias referentes a Israel se cumpram. Não, não existe isso. O Israel de Deus é o seu povo ao longo da história. Gálatas 6,16 diz que a igreja da Galácia era o Israel de Deus. Então, você e eu somos o Israel espiritual, a continuidade do povo de Deus. Existe um conceito também equivocado, né? Que a igreja substitui Israel. Não, não é verdade. A igreja é uma continuidade. Então, considerando que é uma continuidade, as bênçãos prometidas a Israel e que não se cumpriram, não por falta de fidelidade da parte de Deus, mas pela falta de fidelidade da parte do povo, porque eram profecias condicionais, e existem profecias incondicionais, mas neste caso essas profecias se cumprirão com todo o povo de Deus, o Israel espiritual, na segunda vinda de Cristo. É por isso que a ênfase dos autores bíblicos, você pode ler, por exemplo, Hebreus 11, 10. A ênfase é na Jerusalém celestial. Por exemplo, é dito o seguinte: porque aguardava a cidade, falando de Abraão, que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E aí, verso 16: mas agora aspiram os heróis da fé a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A cidade que Deus preparou para o Israel espiritual, que são seus filhos, ao longo de todas as eras, é a cidade celestial.
Então, você deveria focar nisso e não focar numa Jerusalém terrestre. E Hebreus 10, 22 e 23 é um outro texto muito esclarecedor, 22 a 24, que diz o seguinte, ó: E igreja dos primogênitos, arrolados dos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. No verso 21, que eu li aqui a partir do 23, diz assim, ó: Na verdade, tal como era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Aí depois vem a igreja dos primogênitos. Então veja, aqui diz que pela fé em Jesus como nosso sumo sacerdote, pela presença dele no santuário celestial, pela fé, por meio da atuação do Espírito em nosso coração, nos convencendo de que somos filhos de Deus, nós chegamos ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então não espere um cumprimento de profecias para a Sião terrestre, a não ser, obviamente, a evangelização, a atuação de Deus em todos os judeus para que reconheçam Jesus como Salvador. A ênfase agora é na Jerusalém celestial. Diz aqui, a Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. É por isso que você e eu devemos almejar e muito a segunda vinda de Cristo. É neste momento em que nós estaremos totalmente livres de tribulações, de pecado, de calamidades e tragédias da morte. Não é por acaso que em Tito 2,13 Paulo diz, ele chama a volta de Cristo de bendita esperança. Porque é neste momento que todas as mazelas humanas terão fim. Porque Deus vai restaurar o nosso planeta à condição edênica original, quando saiu de suas mãos. Para finalizar, o Salmo 125 nos mostra, né, que aqueles que confiam em Deus são comparados ao Monte Sião, firme e forte. O Salmo 125 nos inspira a confiarmos em Deus e a não nos deixarmos nos levarmos pelo sucesso dos ímpios. A prosperidade dos ímpios é apenas aparente. No fim das contas, a derrota deles será definitiva. Já nesta vida eles têm derrotas, mas a derrota definitiva é certa para aquele que não se arrepende. Então o Salmo 73, que nós já analisamos no outro momento, ele nos convida a irmos ao santuário de Deus para refletirmos sobre o destino dos ímpios. Então Deus quer, aqui no Salmo 125, que permaneçamos inabaláveis e que o momentâneo sucesso dos ímpios não tire a nossa coragem e a nossa motivação de seguirmos a Deus até o fim. Eu finalizo dizendo para você que, se você quiser estudar um pouco mais sobre interpretação bíblica, eu tenho uma masterclass, uma aula de aproximadamente 2 horas, em que eu ensino você algumas regras da hermenêutica, ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Você pode acessar o link aqui na descrição do vídeo. E ao se inscrever nesta masterclass, você vai ter acesso definitivo a ela. Olha que bênção! Você ganha de presente um e-book. Um e-book para lhe acompanhar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Este é um material muito precioso. Pretendo futuramente criar mais um curso de hermenêutica, né? Que eu já tenho um de homilética, de hermenêutica, que é a interpretação bíblica. Mas esta masterclass seria uma bênção na sua vida, porque ela pode mudar e muito a maneira como você lê o texto bíblico. Ok? Aproveite também e me siga aqui no canal. Deixe aqui o seu comentário, deixe a sua dúvida, a sua sugestão de vídeos futuros. Vai ser sempre uma honra poder aí produzir coisas que, obviamente, possam atender às suas necessidades. Tá? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.